Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula, ao nosso segundo encontro aqui do nosso intensivão produtivo. A aula 1 foi um sucesso. Fico muito feliz pela participação e pelo engajamento de vocês. Eu vou estar iniciando essa live aqui no Zoom e também no Instagram. Estamos iniciando aqui agora, esperando o pessoal chegar. E muito boa noite, seja bem-vindo você aqui que está no Instagram e seja bem-vindo você aqui que está pelo Zoom. Faremos nosso segundo encontro da nossa semana do intensivão produtivo. E hoje a gente vai falar sobre o poder de um planejamento. Quais são os benefícios de planejar, quais são as vantagens e por que que você precisa planejar. Eu vou estar explicando isso no encontro de hoje. Eu vou estar esperando o pessoal aqui chegar, o pessoal que está no YouTube e o pessoal que está no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Falaremos hoje sobre o poder de um planejamento, o nosso segundo encontro da nossa semana de produtividade. Tô esperando o pessoal chegar aqui. E eu faria essa live pelo YouTube, né? Por conta que da última vez a gente teve um problema na questão da limitação de tempo, porque estamos aqui pelo Zoom. Mas eu tive um imprevisto com relação ao YouTube, isso não estava no meu planejamento. Olha como isso está totalmente ligado com a live, por mais que você se planeja e se organize, muitas vezes imprevistos acontecem, a gente tem que dar uma forma de saber lidar com esses imprevistos e driblar ali o nosso sistema, né? Se é que eu posso dizer assim. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Só esperando o pessoal se ajeitar aí. Convide mais pessoas para essa live. É importante que mais pessoas estejam ao vivo conosco, participando desse movimento, participando dessa semana de intensivão de produtividade. Não duvide do poder do compartilhamento, do poder do conhecimento. Cadê esse pessoal? Mais um minutinho e a gente já começa aí. Só esperar a galera entrar.
Vamos lá, então, vamos começar. Depois o pessoal vai entrando, o link está lá no grupo. Às vezes o pessoal está se preparando, deu uma tratadinha. Mas vamos lá, então. A gente vai falar hoje sobre um poder de um planejamento, quais são os benefícios, as vantagens de você planejar. E é muito importante que você assista essa live. Vou te dar o recado, assista ela com fone de ouvido, num lugar em que você possa se concentrar, que você tenha como focar nesse conteúdo. É importante que você tenha uma postura ativa de aprendizado, porque eu não tenho como. E aí, tá? Atravessar a tela e fazer você entrar em ação. Né? Esse movimento depende de você. Eu passo as ferramentas e passo o conteúdo, mas depende de você ter uma postura ativa de aprendizagem. Então, leva esses encontros aqui a sério. Dado esse recado, a gente vai poder começar. E comenta aí para mim, você que está no Instagram e você que está aqui pelo Zoom, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa em um planejamento? Conta para mim qual que foi uma situação que você não planejou e você simplesmente por falta desse planejamento seu, esse planejamento seu, ele te atrapalhou. A situação de aperto ou dificuldade por falta de um planejamento, ou seja, você teria que planejar e por falta desse planejamento, você se prejudicou, esse te atrapalhou por falta de um planejamento, ou o oposto, uma situação que você deveria planejar e você planejou, por conta disso, a situação deu ok, foi muito bem, esse planejamento te ajudou e te salvou. Coloca aí para a gente poder estar interagindo e dando continuidade ao nosso encontro. Tá de olho aqui no chat. Nenhuma? Ah, geralmente é uma pessoa que sempre planeja as coisas mais importantes. Legal, ó. Já tem uma atitude que está saindo na frente da maioria das pessoas, por conta que a maioria do pessoal, né, do brasileiro, a gente não tem o costume de planejar. A gente simplesmente vai agindo, vai fazendo as coisas. Por isso que muitas vezes a nossa vida empaca, né? Não dá certo, porque a gente só quer partir para ação logo, sendo que planejamento faz parte também da ação, né? É o que vai dar uma pitada a mais para poder incrementar e fazer dar certo. Então é legal, ó. Sou uma pessoa que sempre planeja as coisas mais importantes. Isso daí, tá? Tá de parabéns. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês é uma comparação aqui para vocês entenderem o que que é importante planejar. Se eu chegar para você aqui agora e pedir, vamos subir o Everest, vamos chegar no topo do Everest agora, com a roupa do corpo, do jeito que eu tô, você toparia subir o Everest comigo? Coloca aí. Enrolado nas rotinas do dia a dia, exatamente. Às vezes a gente se enrola na rotina do dia a dia. É isso que a gente precisa dar o jeito de quebrar, de evitar o que está te enrolando. Coloca aí. Se eu chegar para você agora, pedir para você subir o Monte Everest comigo, você subiria? Costumo fazer planejamento em viagens, olhar os mapas para saber o melhor caminho, pedágio, onde tem posto de combustível. Legal. Inclusive, vai ser um exemplo que eu vou dar aqui nessa live, porque a gente tem um costume de planejar. É muito importante planejar. Se eu chegar para você aqui agora e falar, a gente subiu o Everest, provavelmente você não vai aceitar. Você vai falar que eu tô louco. E realmente, é loucura. Você subir o Everest sem você planejar, você é uma missão suicida. Então, qualquer coisa que você tem que fazer, você tem que planejar. Os alpinistas, quando vão subir lá o Everest, eles têm que planejar. Tem que reunir, tem que conversar se eles vão ter condições de subir o morro e descer o monte, na realidade, né? Subir e descer em segurança, se o ar-efeito vai prejudicar a capacidade de respiração de cada um, e vai, e como é que está o condicionamento físico de cada um, se tem alguém que saiba lidar com primeiros socorros para poder ajudar caso alguma coisa ruim aconteça, se você tem condições e alimentação suficiente para você poder ir, para você voltar, se tem risco de avalanche e N fatores. Eu só está dando aqui alguma pincelada para vocês entenderem e que é importante a gente planejar, né? Que muitas vezes as pessoas querem subir o pico do monte, mas não planejam. E por isso que a vida fica
engatinha, estagnada, né? Parece que tá puxando o freio de mão ali, você vai dar uns trancos e barrancos, mas muitas vezes nada dá certo. E você fica se culpando, você fica se julgando, falando que você não é capaz, sendo que na realidade isso é só fruto de uma falta de planejamento. Na realidade, você consegue sim, você é capaz. Eu não. Para o Everest é muito preparo. Exatamente. Ninguém vai pegar ou subir assim do jeito que tá para poder ir para o Everest. Tem que se preparar e tem que se planejar. Então, vocês entenderam muito bem exatamente isso. Bom, você que está aqui no Instagram agora, eu vou finalizar essa live e deixar o link para você participar nos próximos stories. A gente está ao vivo aqui pelo Zoom, lá a experiência vai ser bem melhor. Então, eu estou finalizando aqui, conto com você, eu tô deixando o link nos próximos stories. Clica lá e entra pelo Zoom para você ter acesso a uma experiência mais imersiva e melhor desse nosso encontro. Fechado? Só um minutinho que eu vou. Agora, você que está aí, eu vou colocar o link para a galera para fazer um crossover de plataforma, para poder trazer o pessoal que estava lá no Instagram, aqui no Zoom, para que mais pessoas possam assistir essa live conjunta aqui com a gente. Então, só estou colocando aqui e logo mais a gente já dá continuidade. Maravilha, tá postado. O pessoal que tá lá vai entrando aos poucos. A gente dá continuidade aqui. Quando a gente fala de planejamento, produtividade, isso anda lado a lado. Senão, como eu falei, a gente vai simplesmente andar em círculos e não vai levar a lugar nenhum. E com relação ao planejamento, existem diversas formas de planejar, né? Diversos planejamentos. Planejamento macro, planejamento micro, planejamento estratégico, planejamento de vendas, planejamento de negócios, planejamento pessoal, só para vocês terem uma ideia de quantos planejamentos existem. Mas nesse encontro aqui, eu vou dar um overview, né, um geral sobre planejamento pessoal, até pelo nosso tempo. Se eu tivesse que falar sobre cada um desses, não daria tempo. Mas se você quiser saber mais sobre esse tema de planejamento e produtividade, futuramente, quando abrir as vagas para minha mentoria de produtividade descomplicada ou do nosso treinamento de código produtivo, você fazendo essa inscrição, você entrando nas primeiras turmas, você vai ter acesso comigo a um acompanhamento intensivo de 60 dias, onde você vai ter mais encontros, mais aulas, ferramenta, suporte, grupo de acompanhamento, realmente uma jornada de transformação com muito mais profundidade sobre esse tema para você te ajudar e destravar, te deslanchar para você ter mais resultados. Muitas vezes a gente acha que planejar é uma coisa muito chata, né? Sendo que na realidade planejar vai dar para a gente liberdade, né? Você se sente livre no sentido de você tem controle. Você tem controle sobre a sua agenda, controle sobre o que você vai fazer, sobre o que você não vai fazer, sobre o quanto você consegue dar conta de alguma coisa. Então é importante isso. Eu vou te dar um outro exemplo para você entender planejamento. Quando você vai montar um quebra-cabeça, você precisa da imagem, você precisa da referência. Imagina você pegar um quebra-cabeça de 2.000 peças sem ter a referência. Você precisa da referência, você deixa lá a imagem no quebra-cabeça e você separa por cores, separa as peças por tamanho, separa as peças por tipo ou características em comum. Então, até quando você monta o quebra-cabeça, por mais que a gente não esteja ligado, isso também é um planejamento. Coloca aí se vocês estão entendendo até agora, para mim poder ter uma ideia de como está fluindo isso, se vocês estão captando. Na viagem também, a gente costuma muito planejar, igual o Wesley colocou aqui no comentário, né? Que ele costuma fazer planejamento em viagem, olhar mapa, olhar destino. É muito importante isso. Vocês estão de parabéns por essa atitude. Coloca aí se vocês estão entendendo para a gente dar continuidade.
Tô legal, tô entendendo, né? Maravilha. Vamos lá, então. O que que é planejar? A gente está falando tanto de planejamento, mas eu acabei não explicando para vocês o que que significa, de fato, planejar. Planejar significa visualizar o que você quer fazer, antecipar possíveis problemas e reservar espaços em branco para eventuais urgências ou problemas que possam surgir que você não tem controle. Então, anota isso, é importante que você anote isso no seu bloquinho de notas ou no seu caderno. Planejar significa você visualizar aquilo que você quer, você deixar espaços em branco para eventuais problemas e antecipar também possíveis problemas que possam acontecer. Igual quando a gente faz uma viagem, por exemplo, a gente antecipa tudo, a gente planeja ao máximo aquilo que a gente vai fazer. E essa nossa habilidade de planejar, a gente só consegue planejar de uma forma analítica, racional, a gente só consegue pensar nos problemas por conta do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é dividido em duas partes, a parte analítica e emocional e a parte emocional. A parte analítica emocional é a parte ligada do córtex pré-frontal. É uma parte do nosso cérebro que está aqui, ó, literalmente na frente do cérebro, atrás da testa. Por isso, esse nome de córtex pré-frontal. É a parte do nosso cérebro que vai ajudar a gente a agir racionalmente, fazer conta, estudar, planejar, trabalhar. É a parte do nosso cérebro racional. Então, por conta disso que a gente consegue planejar. E a outra parte do nosso cérebro, responsável pelo lado emocional, é o sistema límbico, que fica aqui atrás. Então, nosso cérebro está o tempo todo, né, ou agindo pela emoção ou agindo pela emoção, né? E até mesmo a gente, na maioria das vezes, a gente acaba agindo pela emoção. Essa parte do cérebro nossa, ela também precisa ser treinada como um músculo. Igual quando você vai lá na academia, você treina todo dia, você malha sua costa, malha o bíceps, né? Se você faz perna, se você não treinar todo dia, você não vai meter o shape e não vai dar o pump aí no músculo que você fala. Então, você precisa ir treinar o teu cérebro todo dia, igual quando você treina na academia. É importante isso. Existe uma coisa chamada de neuroplasticidade cerebral. O que que é isso? É a capacidade do nosso cérebro de se adaptar a mudanças, a rotinas, a comportamentos. Então, significa que o nosso cérebro, ele evolui, ele se desenvolve, ele se adapta, ele não é uma coisa dura, ele consegue se flexibilizar. Então, é muito importante isso. Significa que isso quer dizer que no começo do nosso planejamento, né, vai ser difícil, porque a gente não está acostumado. Então, muitas coisas não vão sair conforme a gente planeja, a gente vai errar, a gente vai sentir vontade de desistir, vai achar que não vai dar certo. É normal isso acontecer, faz parte da trajetória e você está treinando o seu cérebro. E aí, com persistência, conforme você vai fazendo por repetição, seu cérebro vai se acostumando. Isso faz parte da neuroplasticidade cerebral. É igual quando você vai dirigir. No começo, é um monte de coisa. É informação que você tem pra caramba, você tem que ficar prestando atenção. É trânsito, você tem que prestar atenção nas placas, se tem carro vindo, se tem gente atrás de você, no pedestre, controlar ali o pedal, a direção. Então, no começo é muita informação. Só que depois você faz isso no automático. Por quê? Porque seu cérebro teve esse processo de neuroplasticidade cerebral e ele se acostumou, ele foi treinando. O poder do hábito fala isso, né? Ele fala muito, sim, de você mudar rotinas e comportamentos, né? Tanto que ele dá um ciclo do hábito, né? Que tem o gancho, o comportamento, e isso vai gerar uma recompensa. Também está ligado, assim, à neuroplasticidade cerebral, porque muitos comportamentos que você faz envolve também a questão do seu cérebro. Então, legal. Muito, muito boa aí a sua participação, Wesley. Uma outra coisa que o pessoal costuma fazer muito é planejar o dia, fazer o planejamento diário. Só que o planejamento diário, ele não dá muito certo. Você, na maioria das vezes, né, você acaba vivendo na urgência. Eu vou te explicar como que isso funciona. Quando você faz um planejamento diário, a tendência é que você anota aí no seu caderno, ou então em qualquer lugar, as atividades que você tem no dia e sempre você coloca atividade de mais importância primeiro, ou seja, aquilo que é urgente. E aí, no decorrer do dia, que você vai trabalhando, você vai tomando decisão, aquilo que é urgência,
que é mais difícil, tende a gastar mais energia sua. Então chega no final do dia, a sua energia não é mais a mesma para as questões importantes ou outras coisas que vão te desenvolver. Então, quando você fica só pensando, fazendo primeiro as suas urgências, aquilo que é mais difícil, que vai gastar mais energia no teu cérebro, do teu corpo, chega no final do dia, muitas vezes você está cansado. Então, é essa parte negativa de você fazer um planejamento diário. Você vive sempre focando naquela uma ou duas atividades, né, que é mais importante, que é mais urgente, e pronto, muitas vezes você se limita a isso. Sendo que o planejamento é importante você ter, no mínimo, um planejamento semanal, que vai te trazer uma visão mais holística, mais completa do todo, da sua questão de carreira, da sua questão de saúde, de relacionamento. E quando você engloba toda a sua semana, você consegue encaixar aquilo que é urgente, aquilo que é importante, aquilo que pode ser delegado, aquilo que não é. Eu vou até explicar aqui ainda nesse encontro, de uma forma simples, de você fazer um microplanejamento para os próximos dias aí da sua semana. Pode fazer isso num software, numa agenda, num caderno, independente da ferramenta, mas é importante que você coloque tudo junto para não ficar informação dispersa. Por exemplo, uma parte você coloca aqui no seu caderno, a outra parte você coloca no Trello ou no Asana, algum software de produtividade, senão você fica buscando pedaços, né? Ah, pedaço aqui, pedaço ali, pedaço acolá. É importante você ter tudo junto para que você possa ter mais clareza da informação e não atrapalhar aí na sua gestão. Coloca aí se vocês estão entendendo. Opa, tem uma mensagem no chat aqui. Vamos ver. Vamos ver, coloca aí se vocês estão entendendo, para a gente poder continuar o nosso encontro e a nossa live aqui. Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha aqui. Maurício, seja muito bem-vindo, meu parceiro. Boa noite, viu? Muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso encontro. Estamos falando, a gente parou numa questão aqui sobre planejamento. A gente está falando sobre planejamento, o que é importante, quais são os benefícios, quais são as vantagens de você planejar. Esse encontro vai ficar gravado também. Então, se você acabou de chegar, você perdeu todo o conteúdo até agora, não se preocupe, eu vou gravar, vou editar depois e vai ficar salvo lá no canal do YouTube. Lá você vai ter acesso ao nosso encontro na íntegra. Fechado? E eu vou passar aqui uma questão prática para vocês. Como é que você vai começar a planejar? Eu tinha mencionado que é melhor você começar com um planejamento semanal. Porém, quando tem essa questão do nosso cérebro de não estar acostumado a planejar semanalmente, se você nunca planejou, não tem esse hábito na sua vida, pode ser muito difícil para você começar a planejar a sua semana. Então, é muito mais fácil você desistir, você desanimar, é muito provável que não dê certo. Por isso, é importante no começo você planejar os seus 3 primeiros dias, justamente para você treinar essa habilidade, essa capacidade e também trabalhar o teu cérebro para que você possa se acostumando, para que ele possa fazer essa neuroplasticidade cerebral e o planejamento se tornar algo mais fácil e mais inerente aí, algo mais natural para você. Então, o primeiro passo para você começar teu planejamento, microplanejamento pessoal, pensa em consideração nos próximos 3 dias, pensa nas coisas que você tem para fazer, independente do que seja. Anota todas as suas tarefas, seja ela pessoal, seja ela profissional, seja ela da saúde, seja ela para relacionamento, seja ela da parte espiritual, independente do que seja, anota tudo que você tem que fazer nos próximos 3 dias. Eu estava fazendo isso antes de vir para essa live aqui, atividade nos próximos 3 dias. Eu vou ver se vocês conseguem ver aqui também as minhas anotações. Não sei se aparecia aí, mas está aqui as minhas anotações dos próximos 3 dias e que eu tenho que focar nelas. E compartilha aí comigo, se vocês estão compreendendo e as atividades para que a gente possa dar uma interagida aí.
Rapaz, vocês estão mortos hoje, hein? Esse planejamento micro é mais fácil. Sim, para quem está começando é importante a gente se adaptar e o planejamento micro ele vai te trazer mais resultados para quem está começando. Você não vai ter tanta dificuldade em pensar aquilo que você tem que fazer nos próximos 3 dias. Então, acaba sentindo mesmo de incentivo. Depois que ficar fácil planejar os 3 dias, aí você aumenta. Você pode planejar os próximos 5 dias. Beleza? Ficou mais fácil? Está sentindo que está fluindo melhor? Você está conseguindo completar o teu planejamento? Você não completa 100%, né? Muitas vezes, a prova disso foi que eu planejei fazer essa live no YouTube, mas por algum motivo eu tive um imprevisto lá no YouTube, eu não consegui fazer essa transmissão lá e tivemos que fazer aqui no Zoom novamente. Eu planejo a minha semana e toda noite eu revejo as tarefas do próximo dia. Cara, parabéns. Isso aí mesmo. Faz planejamento semanal. Maurício já está acostumado, já olha, faz o planejamento semanal aqui, aprendeu direitinho. Tá de parabéns. E toda noite eu revejo as tarefas do próximo dia, exatamente. Ter contato com as tarefas do dia é importante para você não esquecer. Você começa ali olhando a tua agenda, você já tem ali um overview do que você tem que fazer para o resto do dia. No livro do Jojo que estou lendo, ele fala sobre os mini hábitos. Cara, exatamente, esse livro é muito bom. Esse livro eu até terminei de ler ele recentemente. Ele fala muito sobre os mini hábitos, que são os mini hábitos que são feitos todos os dias, que vão te gerar a ter grandes resultados lá na frente, cara. Se você não leu esse livro, chama 100% Presente. É um livro do Jojo que fala muito sobre o poder dos mini hábitos. Eu recomendo muito que você, em algum momento aí, adquirir e leia esse livro. Depois que você anotou a sua lista de tarefas e compromissos, você vai classificar elas na seguinte tríade: se é urgente, se é importante ou se é circunstancial. Como assim? Você colocou que você tem, sei lá, no mercado. No mercado é importante, é urgente ou é circunstancial? Urgente, você tem que fazer agora, como o próprio nome fala. Urgente, você tem que fazer isso agora, porque se não fizer agora, vai ter alguma complicação e vai ser ruim para você. Importante é aquilo que não é urgente, mas que deve ser feito, porque vai levar aos seus objetivos, vai levar às suas metas. Geralmente, aquilo que é importante, como ele não tem um prazo, não precisa ser feito agora, a gente tende a procrastinar, e conforme você procrastina, deixa para depois, o que é urgente se torna importante. Então, para você diminuir a tua barra de urgência, você faz o que é urgente hoje, resolve as tuas pendências, e aquilo que é importante, você concentra a maior parte do tempo as suas energias, os seus esforços naquilo que é importante, naquilo que vai levar aos teus objetivos, naquilo que vai te fazer conquistar a tua meta. Porque se você vai postergando isso, vai chegar uma hora que isso vai ser urgente, e aí a conta vai bater, vai apertar. Por isso que muita gente vive aí apagando incêndio. E circunstancial é aquilo que muitas vezes você é obrigado a fazer, mas que não vai te levar a lugar nenhum, seja no seu trabalho, seja na sua vida. Às vezes, muitas vezes, lazer demais ele se torna circunstancial. TikTok demais, YouTube demais, Netflix demais, tudo que não vai te levar para um lugar de desenvolvimento, para a sua meta, o seu objetivo, acaba sendo circunstancial. E muitas vezes a gente acaba perdendo tempo demais só com coisas circunstanciais. Dá o ok se vocês entenderam aí, vocês estão conseguindo compreender. Eu estou dando uma agilizada aqui, falando até rápido, por conta do tempo do Zoom, que o tempo de chamada dele é limitado. Maravilha, legal, gente. Legal, feliz de saber que vocês estão conseguindo entender aqui nosso encontro. Estou feliz demais, está fluindo super bem, está sendo show de bola. Depois que você faz isso, você consegue ter uma noção melhor de prioridade. Aí você vai colocando isso na sua agenda. Aquilo que é urgente, faz agora. Depois, faz aquilo que é importante. Né? 70% do seu tempo, tenta focar naquilo que é importante. Os outros 15%, você foca naquilo que é urgente. O que sobrar, né? Você foca o seu tempo ali no circunstancial, que você consegue ter uma noção mais de clareza.
E no quarto dia você não precisa planejar. No quarto dia, né, como sempre surgem imprevistos, ou você não consegue terminar uma tarefa ou outra, então no quarto dia você termina de fazer aquilo que você planejou no terceiro dia e você não conseguiu. Que nem, por exemplo, hoje é quinta-feira, né? Então você planejar sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira, você não vai planejar. Na segunda-feira, você vai finalizar o que ficou de terça, de domingo pendente e você não conseguiu. Você joga para segunda-feira e aí você termina tudo, fechou. Na terça-feira, você planeja os próximos 3 dias e aí você vai repetindo esse ciclo. Olha só, eu acabei de receber um aviso do Zoom aqui que tá acabando, hein? Vamos agilizar aqui. Estamos indo para a parte 3, parte final aqui, então daqui a pouco a gente vai terminar o nosso encontro. E, cara, essa é a última parte que eu vou falar com vocês aqui, é mais umas dicas para mais um insight, assim, uma visão para vocês ajudarem, para te ajudar na questão do planejamento. É que nenhum planejamento é perfeito. Por mais que você pegue a prática, tenha experiência, faça planejamento mensal, faça planejamento anual, de vendas, estratégico, nem tudo na vida pode ser previsível ou planejado. É um exemplo bem claro disso, que empresa, que pessoa, que ser humano na face da Terra ia imaginar que em 2020 ia vir o Covid-19, aquela pandemia, naquele nível que teve, ninguém ia imaginar, né? Pegou todo mundo de surpresa. Acontece que depois disso, né, muitas empresas tiveram que criar um planejamento para sair dessa crise. Planejamento à prova de crise, e por isso que muita empresa faliu, quebrou, né? Teve que fechar as portas por conta que não conseguiu lidar com isso, não conseguiu ter um planejamento para sair dessa crise. Que pai de família planejar também ter o Covid. Então, a gente tem que ter noção que a vida acontece, né? Por mais expert que você seja, a vida acontece e a gente não consegue planejar tudo. Eu tenho bastante dificuldade em fazer o importante, acaba fazendo sempre urgente. Tá, legal, ó. Você pode fazer. Ui, vou fazer um importante. Tem que pensar assim, aquilo que é importante, se você não fizer, vai virar urgente. Então, tenta pensar por que que você não está fazendo o importante? Por que que você está procrastinando o importante? Porque se você está procrastinando aquilo importante, talvez não seja tão importante para você. Então, é importante você ressignificar isso se de fato é importante. Eu vou passar aqui para vocês algumas dicas de software e de ferramenta para vocês poderem planejar, alocar suas tarefas e seus compromissos. O primeiro deles, talvez você já conheça, é o Evernote. É um aplicativo de notas e organização que vai te permitir criar listas, anotações e guardar documentos importantes. Então, vou ver se eu consigo compartilhar rapidinho, se der tempo. Ou então mandar lá depois no grupo o ícone, né, o site, para vocês entrarem lá depois. Eu acho que fica até mais fácil. Outra ferramenta é o Asana, uma plataforma de gerenciamento de projetos. É mais voltado para a empresa, né? Porque ele ajuda na organização e na colaboração de equipes. Então, muitas organizações acabam usando esse software que é o Asana. Lá você pode criar tarefas, você pode definir prazo e você pode acompanhar o progresso dos seus projetos. Tem o Mind Master, que é a ferramenta de mapa mental. Eu uso muito aqui para nos meus negócios, nos meus projetos, para poder definir, estruturar. Ter um mapa mental, você consegue ter a visão de todo. Aqui as minhas ferramentas. Então, o mapa de Mind Master, ferramenta gratuita, e vai te ajudar muito. Você consegue visualizar ali de uma forma interativa. Por último, o Trello, que é uma ferramenta de organização visual de tarefas, que você consegue criando listas, né, quadros e cartões. Então, você consegue colocar um cartãozinho vermelho para aquilo que é urgente, um cartãozinho amarelo para aquilo que você precisa demandar atenção, enfim, você consegue organizar suas tarefas de uma forma colaborativa, do jeito que você quiser ali, é você que manda. Então, lá, se vocês entenderam, basicamente era isso que eu tinha que passar para vocês. Eu vou reservar esse tempinho aqui para dúvidas. Faltam 5 minutos e 42 segundos para poder encerrar a nossa reunião. Então, eu vou deixar esse tempo final para a gente poder tirar dúvidas, fazer perguntas e dar aquela interagida para poder finalizar.
Fechou? Nenhuma dúvida? Então, obrigado, gente. Eu agradeço, então, a presença de vocês pelo nosso segundo encontro nessa semana da nosso intensivão produtivo. Fico muito feliz de vocês estarem aqui. Se você puder tirar um print, me marca lá nos stories que eu vou estar repostando, vou estar marcando todo mundo que está participando desse encontro. Então, tira um print aí. Eu vou estar dando um joinha aqui, fazendo uma pose, para você me marcar lá nos stories e vou estar repostando vocês, beleza? Deixa eu fazer aqui. Fechou? Feita a pose, me fala aí se vocês conseguirem tirar o print, senão eu volto aqui rapidão. Eu acho que foi, né? Conseguiu tirar aí? Maurício, meu parceiro, deu certo? Ok, legal, gente. Deu certo então, né? Fechou? Maravilha, então. Quero agradecer o encontro de vocês. Posta lá e me marca que eu vou estar repostando. Lembrando que amanhã a gente vai ter a terceira aula, que vai falar sobre rotinas, tarefas e projetos. Então não deixe de participar desse encontro. Vai ser um encontro um melhor que o outro, um conteúdo bem completo, bem profundo que eu vou estar entregando nessa semana aqui. Então fico feliz pela sua participação. Um grande abraço e a gente se vê no próximo encontro de amanhã. Vou finalizar aqui a live.